Fala aí, seus pé de rato. Como é que vocês estão? Tá tudo bem aí? Tranquilo, calmo? Pois eu não estou. Perdi o jogo ontem do Palmeiras com o Corinthians porque a luz caiu. Essa porcaria. Mas vamos comentar sobre esse jogo e o retorno do menino, príncipe da vila. Vamos falar primeiro do jogo do Palmeiras e do Corinthians, que eu ouvi pelo rádio. E foi um amasso alviverde. Só deu o Palmeiras pelo que eu escutei. O Corinthians só conseguiu concretizar um primeiro ataque aos 37 segundos do tempo. E o Corinthians fez a proeza de tomar um gol aos 9 minutos do Maurício. E depois disso só deu Palmeiras atacando toda hora pela esquerda com o Piquerez, o Facundo Torres e o Veiga, eu acho. Esses três estavam atacando direto ali na esquerda, sobrecarregando o Matheusinho, André Ramalho. O Corinthians parece que não jogou bem, apesar de ter conseguido empatar. E depois, num vacilo do Richard Rios, perdeu a bola pro Depay. Depay só ajeitou pro Roberto, e o Roberto perdeu o gol ainda, escorregou, e por causa desse escorrego ele fez o gol. E aí que vem a besteira dele aí, que ocasionou no ocorrido mais pra frente. Chutou a bandeirinha, tomou amarelo, e ele sabe que isso dá amarelo, porque foi uma polêmica um tempo atrás, estão chutando a bandeira e tomando amarelo. Aí beleza. Aí acabou o primeiro tempo 1-1, com o Palmeiras merecendo ter ganhado, tá ganhando, pelo que ele produziu no jogo. E vamos para o segundo tempo. E no segundo tempo, o Roberto faz a proeza de se jogar, cair, e o juiz, como tava meio bitolado das ideias, tava revoltado já, o Klaus, vulgo palmeirense, qual é? Foi lá e deu o segundo amarelo pro Roberto por simulação e ele foi expulso, acabando com o jogo do Corinthians. E nisso aí ficou só o Palmeiras pressionando. Virou um jogo de ataque contra a defesa, o Corinthians tentando escapar no contra-ataque, colocou o Thales Magno pra sair na velocidade, e o Palmeiras tentou, que até no finalzinho conseguiu um pênalti. Mas aí não deu porque a bola desviou antes e depois pegou no braço do jogador do Corinthians. Então não foi pênalti, ficou só reclamação. Mas aí não, eu acho que foi um vacilo, porque eu não vi o lance. No vacilo da defesa, o Estevão saiu na cara do gol e deram um bote nele errado e pênalti. E quando se trata de pênalti, o Hugo chama a responsa. Já vi do outro jogo contra o Novo Horizontino, e o outro contra o Grêmio que catou 3, ou foi contra o Bragantino que ele catou 3 seguidos. Hugo e Estevão na disputa do pênalti. Estevão bateu, o catou. Corinthians 1, Palmeiras 1. E olhando assim, o saldo fica totalmente positivo para o Corinthians, que não fez uma partida boa e mesmo assim saiu com um ponto fora de casa. E agora refleti porque jogou todos os clássicos bem mal. E o Palmeiras seguir em frente, tem dia que não entra a bola, então não adianta, né? Ainda acertar uma bola na trave, Palmeiras, antes do pênalti. E esse foi o jogo. E agora vamos falar para o retorno do garoto Ney, o adulto Ney, que voltou para a Vila depois de 12 anos. 12 no ano, né? Mas certinho mesmo foi 11 anos e alguns meses. E ele não começou jogando, estava no banco. E o Santos abriu o placar com o Tiquinho Soares de pênalti, aos 38. Ele não estava bem no jogo e conseguiu achar esse gol. Aí depois deu uma melhorada. Já no segundo tempo, o homem entrou com a 10 e a faixa e só deu o Santos. O Neymar conseguiu fazer uma boa jogada e ele ia fazendo um golaço. Só que o goleiro vacilão estragou a noite do cara e defendeu. Se era eu tirava a mão pra tomar um gol. E falava, pô, tomei o gol do Neymar. E foi um golaço. Mas pelo menos ele tem outra história pra contar pros netos e filhos que defendeu um chute do Neymar. Depois disso, o Santos foi tentando com os passos do Neymar, o Guilherme perdendo um monte de gol. E de tanto perder gol, o Santos foi lá e tomou um gol do Alexandre Jesus no escanteio, de cabeça. E o cara foi lá e imitou a comemoração do Neymar, corajoso. Na Vila Lotada, no aniversário do cara. E depois ele se explicou aí, vamos ver as palavras dele aí. Rapaziada, meus amigos, falando, quando você fazer o gol, comemora igual ele. Aí, na hora ali, na emoção, falei, caralho, vou meter a comemoração, mas só foi na resenha mesmo, né? Pra descontrair mesmo. Entendi. Chama ele aí pra tu fazer na cara dele, Casimiro. Quer não? Tu é um sacana, hein, Casimiro? Não, sacanagem, não vou fazer isso não. Vou te falar uma parada. Falou que foi pela resenha, né? Os amigos. E depois disso aí o Santos continuou atacando. Eu não lembro se o chute na trave foi antes do gol ou foi depois, com o Guilherme. Depois teve uma jogada muito bem elaborada. O Neymar escapou, tocou pro Tiquinho. O Tiquinho deu uma colherzinha assim, ó, pro Guilherme sair na cara do gol. O certo seria ele tocar pra trás de volta pro Tiquinho ou pro Neymar que tava entrando na área. Só que ele tentou chutar, acabou isolando. Mais um gol perdido por ele. E o Neymar entrou e apanhou, que nesse daí de tanto apanhar acabou resultando na expulsão do jogador Alisson. Foi um vacilão. Tinha acabado de tomar amarelo, foi lá e fez outra falta. Só que ao meu ver, a falta que ele fez o segundo cartão não era pra amarelo. Era uma falta normal. Mas aí o juiz tava na emoção, né, que o Neymar lá em campo. Só dando amarelo pra todo mundo. E é isso. E também teve a outra polêmica da semana aí, que foi o Cristiano Ronaldo afirmando ser o melhor jogador de
todos os tempos. O que eu respeito quem acha, mas aí eu discordo. Faço igual o VSR comentou no vídeo dele. Deixar um trecho aí pra vocês verem. O Cristiano dizer que é o melhor da história é um absurdo? Não, não tem nada de absurdo. Alguém considerar o Cristiano o melhor da história é um absurdo? Não é absurdo. Independentemente de você concordar ou não com isso, não é um absurdo. O que o Cristiano fez ao longo desses 20 anos o coloca na prateleira dos melhores. Perfeito? Se você está na prateleira dos melhores, você pode se considerar o melhor e outras pessoas podem te considerar o melhor também. Então, eu não considero um absurdo o Cristiano se achar o melhor, ou quem acha o Cristiano melhor. Acho que é uma coisa factível, acho que é uma coisa possível. Eu, pessoalmente, Vitor Sérgio, não acho o Cristiano melhor. E sempre falei isso. Então, aí, tipo, pra mim, na minha opinião, que acaba já com a discussão ele não é nem o melhor Ronaldo da história do futebol, então não tem nem cabimento dele considerado o melhor de todos os tempos, tá ligado? Eu pensando assim a fundo, eu não acho nenhum um Messi melhor que o Ronaldo. Pensando assim, em números o Messi é melhor. Em algumas qualidades técnicas também. Mas aí, tipo, os dois são meio que empate. O Ronaldo e o Messi. O Ronaldo fenômeno. Então, tipo, foi bizarro. Mas aí, eu defendo também quem tem essa opinião. Mas aí ele tá se autoafirmando aí, que é o melhor atleta, jogador do esporte futebol de todos os tempos. Até atleta eu tenho minhas ponderanças, porque o Pelé era um puta do atleta. O cara, porra, ele pulava mais de 2 metros, se eu não me engano. E ele é bem mais baixo que o Cristiano Ronaldo. E o Pelé cuidava muito bem do corpo dele. Chutava bem de esquerda, direita, cabeceava pra caramba, tinha uma impulsão, batia a falta, que é as mesmas coisas que ele descreveu que ele faz bem. Mas isso aí também é só pra destacar, eu acho que esse objetivo dele dos 1000 gols. Dizendo ele que ele não se preocupa com os 1000 gols. Não atingindo tanto bem pra ele, mas eu acho que ele se importa assim. Agora, se eu acho que ele vai chegar nos 1000 gols, provavelmente sim. Se ele fizer uns 40 gols por temporada, ele chega lá. Pode até jogar um campeonato tailandês só pra poder bater a meta de gols. Mas acho que sim. E esse é o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, comentem, compartilhem se possível, que isso ajuda muito aqui no canal. E fiquem com Deus. Falou!